eu tenho elementos psíquicos da conduta e tem os modos de exteriorização da conduta. Os elementos psíquicos, dolo, culpa. E os modos de exteriorização, omissiva, omissiva. Pergunto a vocês, ela tirou a vida de alguém de forma comissiva, um fazer, uma ação? Gente, ela tirou. Ela pegou o carro, passou por cima. Ela tirou sim. Vamos lembrar do causalismo cego de von Ernest Berlin. Tá? Então veja, a teoria causal, ele não analisava dolo e culpa. Ele simplesmente analisava o fato. Eu tenho um corpo sem vida. E esse corpo sem vida, a pessoa perdeu a vida porque essa senhora que estava nesse veículo acabou passando por cima dele. Então o que nós conseguimos analisar aqui? Aqui nós conseguimos analisar a conduta, resultado e nexo de causalidade. Houve conduta comissiva, houve uma conduta comissiva. Houve um resultado? Sim. Esse resultado foi material, formal ou de mera conduta? Material, formal ou de mera conduta? Vamos lá. Está olhando para mim, vai ser muito isso. Olha os sons. Vai se assustar. Resultado material. Todo crime, eu digo que ele é um crime material quando, para a sua consumação, precisa do resultado naturalístico. Então, para eu falar que o crime foi consumado, se for um crime material, ele precisa da produção do resultado naturalístico. Se não aconteceu, não é consumado, vai ser tentado. Então, logo, se eu pergunto, fulano de tal morreu ou ele conseguiu sobreviver? Ele conseguiu sobreviver. Então houve tentativa, porque o crime de homicídio, ele é um crime material. Ele se consuma com a ceifação da vida da vítima de forma injusta e extrauterina. Tá? Isso é o conceito de homicídio. Então veja, material. O homicídio. Quando que o homicídio se consuma? Com a morte da vítima. Quando que uma lesão corporal se consuma? Com a lesão do corpo da vítima. Quando que um furto se consuma? Aí é complicado. Aí vocês precisam lembrar de uma súmula do STJ e de 4 teorias. Teorias da Contretácio, da Ilácio, da Múcio e da Blácio. Tá? Porque são 4 teorias lindas, maravilhosas, que explicam o momento consumativo. Mas para o nosso momento aqui agora, é importante que vocês já saibam. Quando que o furto e o roubo se consuma? Quando o agente tira da esfera de vigilância da vítima o bem, mesmo que não haja posse mansa ou pacífica. Tá? Então veja, o furto, para a consumação, em outra uma língua bem simples, a vítima tem que ter perdido o bem. Então, quanto que se consuma o furto? O bandido levou o bem. Quanto que se consuma o estupro? Sofre o ato. Antigamente, o estupro, ele só se consumava com a introdução, mesmo que parcial, do órgão peniano e cavidade vaginal, utilizando de constrangimento, violência ou grave ameaça. Hoje não mais, tá? Desde 2009, na verdade, que não mais. Porque hoje, apalpar telas com conotação sexual nas partes íntimas da vítima, usando de violência ou grave ameaça, já é o suficiente para a configuração do crime. Mas veja, em regra tem que ter contato físico. Em regra, tá? Por quê, pessoal? Por isso que é importante vocês estudarem. O crime de estupro é um crime material, mas depende. Depende do quê? Pode acontecer estupro sem nem a presença do agressor. Sem nem a presença do agressor. Então, pode acontecer um estupro, a pessoa estando aqui em Brasília e a vítima estando em Portugal. Pode acontecer. Que jeito?
Ligo para a vítima: vítima, ó, sei que você está morando em Lisboa, você está morando em tal prédio, em tal rua, tá? Sei que você tem uma filhinha ou um filhinho e eu sei que ele estuda em tal local. Sei tudo sobre sua vida, tá? Se você não quer que seu filho morra amanhã, abre a sua webcam e se masturbe para eu ver. Isso é estudo. Por quê? Eu estou usando de violência, nesse caso, de grave ameaça, para que alguém se toque, tá? Para o meu prazer. Essa é uma das modalidades de estudo. Então hoje, pessoal, é complicado essa classificação simples e material formal ou de mera conduta, porque a depender do crime, muda muito, é muito elastérico para a gente saber o momento consumativo. Mas tudo isso tem a ver com o quê? Resultado naturalístico. Então, mesmo nesse caso, se a pessoa não se toca e eu liguei ameaçando, houve o quê? Tentativa do crime de estupro. Houve tentativa. Então é muito importante que vocês estudem. Oi? Não. O crime ainda é material. O crime é material. Mas o material você precisa saber se aconteceu o resultado naturalístico para nós sabermos se houve a consumação ou se é crime tentado. Se houve a consumação, se é um crime tentado. A tentativa de estupro já é sempre pelo O sempre foi assim. É um crime material. Sempre foi assim. Você está confundindo. Não, é porque Estupro culposo. Você está confundindo com estupro culposo. Caso da Mariana Ferreira. Eles fizeram maior alarde